Certa manhã ensolarada, Jesus estava sentado à beira do lago de Genezaré, cercado por uma multidão que ansiava por suas palavras de sabedoria e amor. Ele falava sobre o reino de Deus, revelando a profundidade do amor divino através de histórias simples e poderosas. Entre a multidão, um grupo de crianças se aproximou, os olhos brilhando de curiosidade, mas também de medo. Elas eram fascinadas pelo vasto lago que se estendia diante delas, mas temiam a imensidão da água e as possíveis tempestades que ele poderia trazer. Jesus, com seu olhar compreensivo e amoroso, percebeu o receio nos pequenos corações e decidiu transformar aquela manhã em uma lição inesquecível sobre confiança e fé. Com um sorriso gentil, ele as convidou a embarcar em uma pequena viagem de barco. As crianças hesitaram por um momento, mas o convite de Jesus era irrecusável. Sabiam que em sua presença estavam seguras. Assim, com os olhos cheios de expectativa e os corações palpitando de nervosismo, elas subiram no barco junto com Jesus. À medida que o barco deslizava suavemente pelo lago, o vento fresco acariciava seus rostos, e os raios de sol dançavam sobre a superfície da água. Inicialmente, o medo parecia ter desaparecido, e as crianças se maravilhavam com a tranquilidade e a beleza do ambiente. No entanto, enquanto navegavam mais longe da margem, as nuvens começaram a se agrupar no horizonte, e uma brisa fria começou a soprar. As crianças se entreolharam com preocupação, e em pouco tempo a brisa se transformou em ventos fortes. As águas, antes calmas, começaram a se agitar, e uma tempestade inesperada formou-se rapidamente. O barco balançava violentamente de um lado para o outro, e o medo voltou a encher o coração das crianças. Elas gritaram, abraçando-se umas às outras, apavoradas com as ondas que pareciam crescer a cada segundo. No entanto, Jesus permanecia calmo, sereno como o lago antes da tormenta. De repente, Jesus se levantou no barco. Com uma voz suave, mas cheia de autoridade, ele disse: "Acalme-se." Imediatamente, o vento cessou, as ondas se aquietaram, e o mar voltou a ser um espelho de tranquilidade. As crianças, que mal podiam acreditar no que seus olhos viam, olharam para Jesus com uma mistura de alívio e admiração. Ele sorriu para elas e disse: "Vocês não precisam ter medo, pois eu sempre estarei com vocês. Não importa o tamanho da tempestade, com fé, vocês podem superar qualquer desafio." Enquanto o barco continuava seu percurso, agora em águas calmas, as crianças começaram a relaxar, ainda sentindo o calor do amor e da proteção de Jesus. Foi então que algo extraordinário chamou sua atenção. Um grande cardume de peixes coloridos surgiu ao redor do barco, nadando de forma harmoniosa e serena. Os peixes pareciam dançar ao ritmo das águas, suas escamas brilhando como pequenas joias sob a luz do sol que havia voltado a brilhar. As crianças ficaram encantadas com a visão, esquecendo completamente o medo que sentiam momentos antes. Jesus aproveitou aquele momento mágico para ensinar outra lição importante. Ele olhou para os peixes e disse às crianças: "Vejam como esses peixes vivem em harmonia, respeitando o mar e uns aos outros. Eles nos mostram que, quando vivemos com amor e respeito, podemos encontrar paz e alegria, mesmo nas águas mais profundas." As crianças escutavam com atenção, seus corações absorvendo cada palavra, compreendendo que aquela viagem era mais do que uma simples aventura no lago. Era uma lição sobre a vida, sobre como enfrentar os medos e como encontrar a beleza e a harmonia em meio às dificuldades. À medida que o barco voltava para a margem, o céu já estava completamente limpo, e o lago refletia a serenidade que reinava dentro de cada uma daquelas crianças. Elas desceram do barco com os pés firmes na terra, mas com os corações muito mais leves. Cada uma delas sabia que jamais esqueceria aquele dia em que Jesus não apenas acalmou a tempestade no lago, mas também a tempestade dentro delas. Ele lhes ensinara a confiar, a acreditar que com ele ao lado não havia motivo para temer, pois o seu amor era maior que qualquer tempestade. Ao voltarem para suas casas, as crianças levavam consigo mais do que lembranças de uma viagem emocionante. Elas levavam a certeza de que Jesus sempre cuidaria delas, independentemente das tempestades que a vida pudesse trazer. O amor que sentiram naquele barco se enraizou em seus corações, como uma âncora que as manteria firmes e seguras, não importando o que viesse.